A proposta é de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar-se a si mesmo é não ser negligente para consigo, nem excessivamente severo para com as próprias imperfeições. É trabalhar pelo engrandecimento moral, estruturar a realidade do ser imortal, cuidar dos bens da vida eterna, trabalhar o espírito através de meditações, não das meditações transcendentais, da meditação, da concentração, da prece, da ação do bem. É muito comum na sociedade odierna encontrarmos pessoas que se dizem muito solitárias. No entanto, só estão solitárias porque não são solidárias. Na hora em que se fizerem solidárias, já não estarão solitárias. Se nós nos dedicamos a buscar alguém para levar do pouco que temos alguma coisa, é óbvio que nós deixaremos de estar a sós. Mesmo na chamada soledade, que é a solidão, está interiormente solitário, nós quebramos, porque deixaremos de cultivar um estado que é patológico para irmos em direção da nossa realidade maior. A proposta moderna da doutrina espírita é o alto amor para mais amar ao próximo. Porque se amando e conhecendo os próprios limites, as dificuldades, será mais tolerante para com os outros. Compreenderá quanto é difícil livrar-se da imperfeição. Normalmente nós amamos pelo deslumbramento. Olhamos uma pessoa e nos apaixonamos. A palavra já disse que não é amor. E começamos a ver aquele indivíduo como sendo a síntese das perfeições. E lentamente vamos nos decepcionando, porque é apenas um indivíduo como nós, com mais ou menos recursos. É que nós projetamos aquilo que gostaríamos de ser e não somos para que os outros sejam. E como os outros não podem ser iguais a nós, nós nos decepcionamos. Eu li uma frase muito interessante no livro em que dois ébrios estão dialogando. E então um deles, que era jornalista, diz para a moça: por que todo mundo diz assim, fulano é parecido com Beltrano, fulano é médico, fulano é advogado, essa menina é a cara da mãe. Por que a pessoa não é a cara de si mesmo? Por que a pessoa simplesmente não é uma realidade que nós não possamos colocar dentro de um modelo de uniforme? E tem muita razão. Vemos uma criança dizer assim: ah, meu Deus, é uma mocinha. É uma criança. Imagine uma menina de 7 anos tirada mocinha. Não pode ver nada mais antipático. E uma velhota de 85 tirada menininha de 17 anos. O que aguenta? Então nós teremos que fazer uma autoanálise. Amar-se é perguntar-se: quem sou? De onde vim? Para onde vou? O que é que eu devo fazer aqui? Eu tenho uma amiga que há 20 anos atrás era uma senhora de 60 anos. E ela me disse: Divaldo, eu adoro crianças. Você tem tantas crianças, mas eu lhe admiro tanto, eu adoro. Quando eu ficar velha, eu vou lhe dar uma mãozinha. Eu olhei para ela e ri. Daí a 10 anos ela me apareceu: ai, você vai estar fazendo uma escola de auxiliar de enfermagem, mas que beleza. Olhe, quando eu ficar mais velha, eu venho lhe ajudar. Há 2 anos atrás ela me apareceu, já com 80, e me disse: Divaldo, está chegando a hora de eu vir lhe ajudar. Eu digo: a senhora traz um médico e uma enfermeira. Ela disse: para quê? Eu digo: para ajudar a senhora. Porque aos 80 anos a senhora vai querer ajudar a quem? Se for carregar uma criança, não aguenta por causa do artritismo, da osteoporose. Se for dar um banho, não tem força. Nessa idade, a gente fica numa cadeirinha de vovó, cozendo crochê e conversando com as crianças. Agora o médico de um lado e o enfermeiro do outro. Olha o egoísmo. Essa pessoa tem vivido só do prazer. Mas na hora que ficar um caco, eu vou para lá para ele tomar conta de mim. Eu também já estou um caco. Como é que vai ser? Daí o amor a si mesmo
É esse trabalho de alto aprimoramento. Eu falei que não era o amor egóico, a cobiça, a avareza, o desejo de triunfo, de predomínio sobre os outros. Pelo contrário, é trabalhar a imperfeição, superar os limites e reconhecer que cada dia pode ser melhor do que na véspera. Como disse Kardec a respeito do verdadeiro espírita, ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. A criação é ilimitada e é antes do tempo e do espaço, pois que, se fora do contrário, teria um limite. Deus cria sempre e incessantemente. A cada instante nas galáxias surgem novos mundos, desaparecem velhos mundos, sistemas se aniquilam, sistemas surgem, e o psiquismo divino continua criando. E foi muito bem dito por Jesus: meu Pai até hoje trabalha e eu também trabalho. O Espiritismo tem uma visão um pouco diferente do Deus bíblico, que depois de haver criado tudo o que lhe aprazia, no 7º dia descansou. E está descansando até hoje de 6 dias de trabalho, o que aliás é um péssimo exemplo. Naturalmente se refere a uma visão mítica para uma mentalidade de há 4.000 anos atrás, que não tinha parâmetros para conceber o inconcebível. Deus cria sempre e sem cessar. Daí, espíritos sábios, espíritos jovens. E Kardec diz no item 6 a que nos reportamos: espíritos frívolos, espíritos nobres, espíritos tréfegos, espíritos perversos, de acordo com seu grau de evolução, características compatíveis com o seu patamar de conquistas. Porque não é espiritismo, é o new espiritualismo. Os pequenos núcleos espíritas hoje existentes na Inglaterra aceitam a reencarnação. Porém, os preconceitos ingleses no século XIX chocaram-se muito com a visão reencarnacionista. Teremos que ver o processo antropológico, sociológico, psicológico do povo. A Rainha Vitória havia recentemente conquistado a Índia e o inglês detestava o indiano por causa das diferenças de castas. Era natural que a mentalidade inglesa, presunçosa na época, não admitisse reencarnar-se na condição de um indiano. Eu cheguei a conhecer um excelente médium inglês no ano de 1966. E numa oportunidade que nós conversávamos, eu lhe perguntei por que o senhor não aceita a reencarnação. Ele era médium de uma entidade que se dizia índio-americano, Silverbird. E eu lhe perguntei, por que o senhor, sendo médium de um espírito que prega a reencarnação, o senhor, como criatura humana, não aceita? Ele disse: bem, o espírito tem a opinião dele, agora eu tenho a opinião minha. Ele disse: mas o senhor não acha que a visão dele é mais profunda, é mais ampla do que a visão de quem está na Terra? E o senhor Maurice Barbanel me disse: bom, mesmo que ele tivesse razão, você acha que eu alguma vez já fui indiano? Eu digo: não, senhor, vai ser. Ele me olhou assim espantado, porque as leis são inexoráveis. A reencarnação não é uma lei do espiritismo, é uma lei da vida, como a gravidade. Estamos nessas leis, no bojo dessas leis, e inevitavelmente experimentá-las-emos. Daí a mentalidade inglesa, pelo geral, no século XIX, não aceitava. Mas se nós nos recordarmos das experiências de Kate King, quando ela narra que havia vivido na Jamaica e que na última noite ela diz: agora eu terminei a minha tarefa, vou despedir-me para realizar na Terra uma outra tarefa.
é a reencarnação. Mas espiritismo não existe se não estiver fundamentado nas obras básicas da doutrina. Pode ser qualquer coisa menos espiritismo. Daí não se justificar quando pessoas aparentemente gentis e profundamente ignorantes do espiritismo dizem: o senhor frequenta o baixo ou o alto espiritismo? Eu digo: do meio. Não sei porque arranjaram esta, como se houvesse 3 doutrinas, a do alto e a do baixo e a do meio. Ou o senhor é espírita de mesa branca? Eu digo: não, a mesa lá é vermelha, é marrom, não tem nada disso. São eufemismos para fugir-se à realidade. O nome define a ideia. Daí, para que haja espiritismo em qualquer lugar, tem que haver aceitação de todos os postulados, sem o que será espiritualismo. Para ser-se espírita, é necessário ser-se espiritualista. Capítulo 1 do Livro dos Médiuns. Mas para ser espiritualista, não é obrigado a aceitar os postulados do espiritismo, que é outra coisa. O católico é espiritualista, porque ele crê na alma, mas não crê na reencarnação. Para ser espírita, tem-se que ser espiritualista, acreditar na imortalidade da alma, para, por efeito, acreditar na reencarnação. O espiritismo vem de forma muito simpática, ainda mais que vem de áreas descomprometidas com a doutrina espírita. Os cientistas que vêm trabalhando nessa área, eletrônicos em geral, alguns psicólogos, estão constatando o que a doutrina já informa como base angular da sua estrutura há 135 anos. Nas pesquisas através do Spiricom, em que os doutores Miller e Mick construíram um aparelho hoje de 4ª geração que consegue dar a comunicação em 2 vias, faz-se a pergunta e obtém-se a resposta, constata-se que a vida continua. Constata-se que alguns desses espíritos, quando convocados, mandaram intermediários dizer que eles estavam reencarnados. Através do Vidicom, se tem agora a prova documental da sobrevivência da alma. Alguns bolsões têm criticado muito a qualidade das comunicações, dizendo que são comunicações frívolas, sem maior conteúdo, e é lógico. As primeiras comunicações pelas mesas girantes eram também frívolas, eram de significado superficial, não tinha conteúdo nobre, e a sabedoria de Kardec foi pegar daquela informação e ver o fundamental, que estava disfarçado através da curiosidade para atender uma sociedade frívola. Nunca a transcomunicação instrumental substituirá o médium encarnado. Ocorre que, para haver o fenômeno da transcomunicação, o próprio transcomunicador pode ser médium sem o saber. A energia humana, nas palavras de Kardec, o fluido animal tem que vir de um ser vivente para poder facultar, através do perispírito, o registro, a gravação do fenômeno. Em São Paulo, no mês de maio, por ocasião do Congresso de Transcomunicação, foram feitas experiências com médiums e sem médiums. E o resultado daquelas feitas com os médiums em concentração foi muito maior, mais nítido, do que apenas feito com os indivíduos pesquisadores e descomprometidos de mediunidade, pelo menos conhecida. Mas, no fundo, eles são médiuns, porque todos nós o somos, em maior ou menor grau de capacitação. Não pretendo saber o que ele fez, mas pelo menos dar uma ideia. Ele era um menino como outro qualquer, um menino normal que não chamava atenção. Vivia com seus pais na carpintaria, trabalhava, tinha uma vida comum. Aos 30 anos, quando em Nazaré ele se revela na condição de Messias, a sua família ficou tão surpresa que tentou atirá-lo da montanha abaixo, o que demonstra que todo mundo o conhecia suficientemente. Só que ele
deixou primeiro que chegasse a hora para poder se apresentar. E certa feita, quando ele entra numa sinagoga e um espírito turbulento diz: Jesus de Nazaré, eu sei quem tu és, cala-te, porque ainda não é chegada a minha hora. Ele mantinha o pudor, a discrição, o silêncio. Mentes imaginosas afirmam que ele foi à Índia, que ele foi ao Egito tomar curso, que ele esteve com os essênios preparando-se. Como pode o mestre ir aprender com os alunos? Como poderia Jesus, o ser mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade, para servir de modelo e guia, questão 625 do Livro dos Espíritos, e receber instruções dos essênios que eram seus discípulos? Possivelmente ele os visitou, porque era uma comunidade às margens do Mar Morto, que pregava a reencarnação, vivia um regime alimentar muito cuidadoso, viviam normalmente em castidade, essa castidade de não adulterar, ter o seu lar equilibrado. Ele deve ter visitado, que era muito natural, e até se fazendo uma dilatação maior da mente, é possível que ele talvez tenha ido ao Egito, afinal não é tão longe assim, para inteirar-se e tomar conhecimento, mas não para aprender. E o evangelista diz: e o menino crescia em corpo e em sabedoria. Mas isto ocorre conosco, principalmente nas cidades do interior. Vamos supor que de uma cidade aqui periférica, em que nós residimos, sai um jovenzinho e vai a Paris, faz um curso. Então um dia a gente sabe que ele é um grande pianista ou é um grande cientista. Diz: quem é ele? É filho da Dona Joana ali da esquina, quitandeira. Ah, não me diga. E onde é que ele morava? Aí mesmo, em São José dos Pinhais. Aqui! E a gente não sabia, era aquele amarelinho que a gente via todo dia. Só que era uma pessoa comum. Quando ele se desvela, e nunca mais ele voltou a Nazaré, ele faz todo o seu ministério e não retorna mais ao seio da família ingrata, é que esse vai ter ideia do Messias. Por isso que este período é um período de silêncio, como também é um período de silêncio da apresentação do templo aos 12 anos. Um período de silêncio, porque era um menino comum. Aquela cena do templo ficou registrada pelo fato de um adolescente de 12 anos embaraçar homens que encaneceram na interpretação dos rolos da lei. O Espiritismo marcha ao lado da ciência, aceita tudo quanto a ciência comprova, mas não se detém onde a ciência para, vai além, porque o Espiritismo estuda as causas e a ciência estuda os efeitos. Allan Kardec. Imaginem os senhores a presciência deste homem. À medida em que a ciência avança, confirma o Espiritismo. E a engenharia genética, que está numa fase de delírio, desejando mudar o sexo do feto, ainda no ventre materno, de maneira nenhuma criará qualquer problema para o fenômeno da reencarnação, para a questão do perispírito, porque se o perispírito vai modelar um corpo masculino e a engenharia genética, por capricho da mãe, modela no corpo feminino, nós vamos ter um pouco de aberração. Uma psicologia masculina no corpo feminino, e teremos aí manifestação hoje muito popular de psicologias de um sexo e anatomias de outro, gerando estados patológicos. Daí o Espiritismo acompanha com muita seriedade todas as pesquisas. Há cerca de 30, 35 anos atrás, foi apresentado um livro por um homem chamado Leroy Augustin, que se chama Venha, Vamos Brincar de Deus, e já abordava a problemática da engenharia genética. Quando o livro foi apresentado com grande furor nos Estados Unidos, um grande sábio da meditação profunda disse: como nos atrevemos a brincar de Deus se ainda não aprendemos a brincar de homem? Toda vez que brincamos de homem, terminamos em guerra. Ao tentar brincar de Deus, vamos exterminar-nos uns aos outros. Daí o Espiritismo olha com muita simpatia. Como veremos amanhã, a psicologia hoje afirma os postulados do Espiritismo, chegando às mesmas conclusões por caminhos diferentes. Daí não há por que termos preocupação.
as vozes dos céus, como estrelas luminíferas, caem sobre a terra. É a abertura do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito Santo para nós são as entidades venerandas, o Paracleto, o Espírito de verdade anunciado por Jesus em João 14, 16, 17, 18 e 26. Ele promete que os espíritos nobres virão à terra para poder repetir as suas lições, que seriam esquecidas, entre aspas, e dizer coisas novas que naquela época eles não podiam suportar por falta de conhecimentos científicos. Como falar da pluralidade dos mundos habitados em uma época em que se acreditava que a Terra era um disco que tinha por capital Jerusalém e que se viajasse na mesma direção cairia no abismo e os monstros devoravam. Era necessário que a ciência evoluísse, como se refere Kardec, e atingisse determinados parâmetros de conhecimento para vir a revelação, a fim de que ela ficasse firmada nas bases também da ciência. Por isso que o Espírito Santo para nós não é Deus, mas sim as coortes espirituais que vêm em nome de Jesus, que também não é Deus. É o grande intermediário entre Deus e os homens. Eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Eu sou filho do homem. Eu sou aquele a quem se referem os escritos sagrados. Eu venho em nome do Pai para que tenhais vida e vida abundante. O dogma da Santíssima Trindade foi herdado do pensamento indiano, que o transmitiu para a Babilônia e que chegou à doutrina cristã herdeira do judaísmo. Há uma tradição no Oriente dos seres trinitários. Então nós encontramos muito isso em Shiva, em Rama e nos velhos deuses da Babilônia. O Espiritismo informa da causa única de Jesus, o espírito mais elevado que jamais esteve na terra, e dos espíritos seus embaixadores, que seriam o Espírito Santo. Eles não aceitam por um atavismo que é perfeitamente natural, da mesma forma que nós não aceitamos as denominações que eles dão na Índia aos seus 1080 deuses. É um atavismo antropológico, é um fenômeno cultural. Quando eu estive com Sai Baba, ele perguntou-me: tu crês que eu sou Deus? Porque ele se diz Deus, é um avatar. E eu lhe disse: o senhor vai me desculpar, mas eu não posso conceber um Deus homem que tenha necessidades fisiológicas ou um homem Deus, não tem dimensão. Ele me bateu na cabeça e fazes muito bem. Continua assim. Há uma velha tradição na Índia que todo missionário é um avatar da divindade maior, ou de Krishna, ou de Rama. Então nós vemos isso em Krishnamurti, Paramahansa Yogananda, Sri Aurobindo e tantos outros. Algumas centenas de outros tantos que gozam do privilégio, entre aspas, de serem uma manifestação da divindade. Como manifestação da divindade, no sentido de que, criado pela divindade, sim, mas que seja a própria divindade humanizada, de maneira nenhuma. Então, eles não aceitam Jesus, porque os colocaria acima, ou melhor, Jesus ficaria acima deles. E então há um princípio de presunção. No entanto, o próprio Sai Baba teve a ocasião de nos dizer, está na sua literatura, que ele veio à Terra não para criar uma nova religião, que já existem muitas, mas para unificar os religiosos das 5 maiores religiões do mundo. Que ele não tem nenhum interesse que a pessoa mude de religião, mas que viva em plenitude a religião que professa, através do amor e da não violência. Ele usa uma palavra sânscrita, ahimsa, A-H-I-M-S-A, ahimsa, que é um tipo de não violência
que não basta não praticar o pugilato. É uma atitude de mansidão que nem ocorre uma reação mental contrária. Se alguém não gosta de nós, é um problema da pessoa. Não nos afeta que não gosta de nós. E se alguém nos agride, agride-se. Porque todos somos a manifestação da divindade. E quando alguém se levanta contra ela, está agredindo-se a si mesma. Daí, esses grandes mestres e sacerdotes, no orientalismo, no zen budismo, no shintoísmo, no budismo e derivados desses grandes mestres e gurus, têm todo um atavismo multimilenar. Só agora é que o pensamento do Cristo está entrando na Índia, no Japão, mesmo assim com as distorções tradicionais de algumas ramificações do pensamento cristão. De uma forma muito simpática, que felicidade para nós podermos oferecer o de que não temos necessidade para que alguém se recupere. Eu tenho uma família amiga que estimo muito, e a senhora nonagenária estava a morrer com uma vista excelente. Então suas duas filhas espíritas, quanto ela, disseram: mamãe, a senhora está morrendo, autorize-nos a oferecer seus olhos ao banco de olhos de Fortaleza. Ela é uma senhora muito modesta. Disse: minha filha, você acha que vão servir meus olhos? Sim, as córneas vão servir. Ela disse: então vamos lá, eu assino, seja lá o que for. E as amigas me contaram depois: meu amigo, mamãe desencarna, chega o médico, uma enfermeira, fazem a cirurgia ali mesmo, muito delicada, e em 2 pequeninas caixas saem os olhos de mamãe. Daí a 15 dias, nós fomos visitar uma mãe de 12 filhos, que havia perdido a vista e agora chorava, enxergava. Fomos visitar um jovem que teve a córnea afetada e agora, graças aos olhos de mamãe, é recuperado. Na hora que eu vi isso, eu imediatamente fiz a doação em mim, assim, do que prestar. Então pega osso, pega unha, pega cabelo antes que ele vá embora, do que prestar. Porque meus olhos já viram tanta beleza. Com que alegria no além eu vou ver aquele que está com a minha corda e dizer assim: cuidado para não gastar muito, hein? Desde que esse transplante seja feito depois da morte integral e não apenas da morte cerebral, para que não se pratique eutanásia, desculpando-se que é para transplante de órgãos. Vai ficar mais estoante. Psicologicamente, nós somos pessoas constituídas de uma reação. Quando nos combatem, a gente então age melhor. Santo Eusébio dizia: no momento em que o cristianismo foi incorporado por Constantino ao Estado, diminuiu o ardor e se perverteu. Santo Eusébio, historiador cristão, dizia mais: na época do martirológio e das perseguições, as maiores florações da dedicação apareciam, mas na hora da facilidade, as pessoas se corromperam e deixaram o lado da ética e da moral. Achamos que sua santidade fez muito bem, porque tudo que é proibido é delicioso. O que não se lembra do fruto do paraíso? Se Deus não tivesse dito nada, Eva ainda estava lá, coitadinha. Mas ele foi dizer: comereis de tudo, menos este. Não se via nenhum, só se via este. É uma tendência natural. Eu sou do tempo em que nós espíritas éramos muito perseguidos. Pessoas escarraram-me no rosto mais de uma vez. Outros me bateram no rosto mais de uma vez. Eu então dizia assim: que batam, que esmaguem. Eu quero ser mártir. E um dia eu pedi a Joana de Ângeles, nos anos 60, quando Fidel Castro começou com Sierra Maestra, que ele colocava as pessoas no paredão e matava, pelo menos diziam. E eu digo assim: tomara que o comunismo venha para o Brasil só para me matarem. Eu então vou ficar assim, e aí a metralhadora canta e eu morro, mas não cedo. E pedi a Joana, eu digo: minha irmã, peça a Jesus para eu ser mártir cristão. Tu queres? Quero. E ela disse: pois não, eu vou levar
Vou encaminhar o teu requerimento. Daí um mês ou dois, ela diz: Divaldo, já tem uma resposta. Jesus aceitou o teu requerimento e tu serás mártir cristão. Sabe que eu chorei de felicidade. Eu digo: ai, mas que beleza. E quando é que eu vou morrer? Ela disse: nos próximos 40 anos. Devagarinho, todo dia um pouco. Eu digo: ah, mas assim, quem é que aguenta? Eu queria uma morte logo. Então, sua santidade, ao estabelecer esse critério, mostra o respeito que o Espiritismo merece. Porque se ele considera que algumas guerras justas não são mais pecados, nós perguntaremos quando uma guerra é justa, uma guerra santa. Mas Saddam Hussein está fazendo guerras santas. Ainda ontem, na Escócia, e mais tarde na Irlanda do Norte, se colocou um carro no meio da rua que explodiu defronte de um quartel e matou muitos inocentes. É uma guerra justa, porque é uma guerra religiosa, e é uma guerra de liberdade do país. Será justo? Jogaram uma bomba atômica sobre Hiroshima, como foi a filosofia da época de Truman. A invasão de Tóquio, que seria no dia 6 de dezembro de 1945, iria matar 2 milhões de pessoas. Então o projeto Manhattan sabia que se jogasse uma bomba atômica, morreriam no máximo 500 mil pessoas. Aí joga a primeira bomba atômica sobre Hiroshima, a segunda sobre Nagasaki, e os 400 mil indivíduos morrem. Mas que beleza! Economizou 2 milhões quase. Será isto justo? Quando uma guerra é justa? Quando a eutanásia pode ser desculpável? Sua santidade não está bem informada. Mas se realmente vier a configurar-se, para nós espíritas será muito bom. Porque, havendo qualquer movimento de reação, vai haver a seleção de qualidade. Às vezes eu ouço na televisão certas pessoas dizer assim: sou espírita de Umbanda. Eu digo: Ave Maria. Aí não são espíritas, são primos. Não é nenhum preconceito contra Umbanda. Como é que a pessoa pode ser duas coisas? Ser uma já é tão difícil. Se é espírita, não pode ser umbandista, são coisas diferentes. E os nomes definem. E tenho ouvido algumas personagens do show business que até assustam a gente: sou espírita kardecista. Eu digo: ai meu Deus, antes não tivesse dito, porque é o anti-espírita. E depois não tem esse negócio de ser espírita kardecista, se é espírita. Porque ao ser espírita kardecista faz pressupor que é a espírita fulana, beltrana, cicrana. Eu li um livro há pouco tempo que começava dizendo assim: sou cristão, espírita e chiquista. Mas o que é isto? Chico ainda nem morreu. Esse cavalheiro deve ler o livro dos Espíritos. Para começar, que ele goste do Chico, que ele adore, é um direito. Que ele até seja chiquista, é um direito. Mas se ele é espírita, não precisa de mais nada. Sendo espírita, já é cristão. E já é chiquista, já é botizanista, já é o que quiser. Está lá, desde que não saia dos postulados. Venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel. Assim começa o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Nas mensagens finais do Livro dos Médiuns, tem uma mensagem muito parecida, firmada por Jesus. Pessoalmente, opinião minha, eu acredito que o Espírito de verdade seja Jesus. Mas quem queira supor que são os Espíritos na identidade de uma pessoa, não altera em nada. Porquanto, o essencial é a atualização do cristianismo, que ali a mensagem veio dar com toda a pulcridade. O Espiritismo é a terceira revelação judaico-cristã. Por quê? Por volta de 1875 nasceu a teosofia,
quando o coronel Olcott e Madame passou. Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky, criaram a teosofia. Mas logo depois surgiu o bahaísmo, graças a Abdu'l-Bahá e à inspiração suprema de Baha'u'lláh. A humanidade está repleta de revelações, mas do ponto de vista judaico-cristã e de revelação que tende a um caráter universal, o Espiritismo é a terceira. Não porque haja pregado a moral nova, porque é a mesma moral do Evangelho que está inserta na moral mosaica, na lei. Jesus não veio destruir a lei, senão confirmá-la. E o Espiritismo não veio pregar outra moral, senão aquela que foi preconizada por Jesus. Daí, considerarmos a terceira revelação, porque tiveram uma abrangência do Deus único, da imortalidade e, sobretudo, do amor, neste elenco extraordinário que Kardec sintetiza na caridade. Kardec o diz de uma maneira muito bela: os bons são tímidos, os maus são atrevidos. O Espiritismo, trabalhando por um homem melhor, por uma criatura mais equilibrada e uma sociedade mais justa, segue as linhas direcionais da dignificação. Não faz alarde, estardalhaço, não provoca impactos, porque tudo isso são fogos fátuos que se apagam com rapidez. Seria de esperar-se que a doutrina já estivesse mais divulgada, mas não nos esqueçamos que depois de Kardec tivemos a Guerra Franco-Prussiana de 1870, a Primeira Guerra Mundial de 14 e 18, a Segunda Guerra de 39 e 45 e as guerras que não pararam mais. Daí a divulgação de uma doutrina excelente como esta encontrou muita barreira. E é da tradição. A verdade sempre encontra obstáculos, adversários, impedimentos que tentam criar barreiras para a sua divulgação. Daí é natural que o Espiritismo ainda não tenha atingido a massa. Depois o Espiritismo trabalha pela qualidade da criatura humana. E ao trabalhar pela qualidade é um trabalho muito lento, de indivíduo a indivíduo. Muito mais facilmente descobrimos o defeito de uma pessoa do que uma virtude. Porque ao examinar o indivíduo, nós projetamos o que somos. E como somos mais imperfeições do que equilíbrio, sempre dizemos que a sociedade está perdida. Mas o Espiritismo, em 135 anos, segue muito bem. Porque o seu crescimento não deverá ser em superfície, mas em profundidade. Não deverá ser em quantidade, mas em qualidade. O verdadeiro espírita, e hoje nós temos muitos adeptos, muitos frequentadores, mas não necessariamente espíritas. Kardec classifica-nos. O frequentador é aquele que vai sempre, tem uma doença, tem um interesse, quer ter sorte no amor, quer ter sorte no emprego. Então eles frequentam grupos e núcleos mediúnicos, não espiritismo. Quando o indivíduo entra no Espiritismo, diz o irmão X, e uma bela página pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, há uma transformação moral. Quando o Espiritismo entra nele realmente, ele se ilumina. Mas se ele apenas entra no centro espírita, será um a mais. Eu conheci aqui no Brasil um sacerdote uberaba, padre Sebastião Carmelita. Ele era padre e me dizia que era tão espírita quanto nós outros. E eu digo assim: por que o senhor não deixa a batina? Ele disse: primeiro, eu me tornei padre sem vocação sacerdotal, para atender minha mãe, que era viúva. E a velha não morre de jeito nenhum. Se ela desencarnar, eu tiro a batina. Mas eu já li toda a codificação. Adoro Eurípides Bassanufo. Tenho lido todos os livros de Chico Xavier. Ele diz: mas coisa curiosa, como é que o senhor pode conciliar? Ele diz: Divaldo, um dia eu perguntei ao Chico: devo deixar a batina? E o Chico Xavier me disse: de forma nenhuma. Ser espírita é uma atitude perante a vida, não é um problema de roupa. Na igreja o senhor será o único padre espírita do mundo, e cá será apenas um espírita a mais. Então é melhor que fique lá.
E ele me contou coisas deliciosas. Chegava uma pessoa para confessar-se, começava a contar os problemas e dizia assim: meu bem, você está necessitando da Sociedade Espírita Uberabense. Procure lá Emmanuel Chaves, diga que foi o padre Sebastião que mandou. Mas padre, o senhor é espírita? Vá no que eu digo e não no que eu penso. E desencarnou antes da mãe. Impressionante. Daí, o Espiritismo não tem a preocupação de ter um número muito grande de fiéis, porque nós vemos as grandes religiões com números expressivos em milhões de adeptos, até em bilhões, as guerras sangue sedentas, a violência, o ódio de casta, o ódio de credo, os ódios. O Espiritismo trabalha o homem e será a doutrina do futuro. Considerando-se Kardec e considerando-se a personalidade de Chico, sem nenhum demérito para Chico Xavier, não me parece, pessoalmente, que sejam o mesmo espírito. O temperamento de Chico é passivo, por isso que ele veio médium. Segundo ele informou várias vezes, esta seria a sua primeira reencarnação masculina. Daí a sua ambivalência, a sua ternura maternal, a sua gentileza, a sua bondade, muito típicas da alma feminina. Numa corporificação masculina para o defender da agressividade do mundo. Se, por exemplo, um médium tão excelente como ele tivesse vindo numa corporificação feminina, quantos riscos, quantas ciladas. Várias vezes Chico foi vítima de ciladas cruéis. Inclusive, uma vez em Belo Horizonte, ele ficou retido numa casa, depois de publicar o Parnaso de Além Túmulo, para confessar que aquele livro havia sido elaborado por intelectuais da Federação Espírita Brasileira e ele era apenas alguém que dava um nome. Se fosse uma jovem, que ele não fariam. Daí a corporificação masculina já é um tanto mais impeditiva. Kardec era o homem da razão, absolutamente dialético. Chico é o homem do sentimento. A personalidade dele adequa-se muito mais à sua realidade de médium. Então, a opinião de Emmanuel, quantas vezes difere da opinião do Chico? O temperamento de Emmanuel, o líder, o mentor, e Chico suave. Vai uma pessoa lá e diz assim: ai, Chico, eu acabei de roubar. Não, roubar não, está na moda. Eu acabei de matar, também está na moda. Mas eu acabei de fazer tal coisa. Deus te abençoe, vai em paz. Mas se pegar um livro de Emmanuel, é no imperativo: não faça isto, não realize aquilo. É a liderança. Kardec era um temperamento emanuelino. Chico é um temperamento de uma das irmãs Baudin, aquelas suaves meninas, uma delas, talvez Carolina, quem sabe, que foi instrumento da codificação e que reencarnou para continuar. Pessoalmente, não tenho nenhum informe válido de que Allan Kardec esteja reencarnado. É nesse sentido que o Espiritismo tem uma característica sui generis que lhe dá dignidade. Kardec teve o cuidado imenso de examinar a universalidade do ensino. Não é o fato de um espírito dar uma mensagem que ela mereça a aceitação imediata, porque os espíritos são as almas dos homens sem o corpo. E como os há mentirosos, zombeteiros, perturbadores, ao desencarnarem continuam com as suas características. Foi essa universalidade que agora se encontra em síntese na codificação, que é a palavra do Espiritismo. Também não se deve confundir o movimento espírita com o Espiritismo. Pessoas que se levantam e que opinam magister dixit. A doutrina já tem os postulados básicos, característicos. Quando a mesma verdade for enunciada por médios diferentes que não se conheçam uns aos outros,
em lugares diferentes, esta verdade é universal, ou esta informação, então, ela é verdadeira. Será esse critério que deve viger para mostrar o Espiritismo em todas as épocas e poder comparar com todas as coisas novas. Se nós lermos com atenção o item 6º, a que nos reportamos no início, onde estão as características daquilo que os Espíritos nos ensinaram, nós teremos equipamentos para enfrentar tal e qual informação em qualquer época, sempre com a visão racional, com uma visão profundamente atual. Daí não serão indivíduos, porque não temos hierarquia, não temos uma casta, não temos uma organização sacerdotal, mas será acima de tudo o bom senso de cada um ao examinar a doutrina, que lhe dará parâmetros para eleger, conforme a sua consciência, aquilo que lhe aprouver. Na questão 621 do mesmo livro dos Espíritos, ele interroga: onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos responderam: na consciência. Portanto, o grande juiz será a consciência individual iluminada pela revelação espírita.